A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoados e abençoadas, amém? Hoje eu estou aqui para fazer uma confissão para vocês, irmãos. Isso, uma confissão. É uma confissão de que aconteceu comigo há muitos anos atrás, de uma mensagem que eu trouxe com uma interpretação errada para os irmãos da igreja. Isso mesmo, irmão. Eu ensinei os irmãos errado naquela noite. Calma, não é tão grave esse meu erro não, mas eu ensinei errado. Quando eu fui expor o texto que eu utilizei na minha leitura devocional, que no caso estava sendo a minha primeira vez que eu levava uma mensagem na igreja. Então eu selecionei o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E aí quando eu fui expor aquela mensagem, eu expus ela de uma forma como se fosse uma promessa. Assim, eu disse para os irmãos ali naquela noite ali, que tudo aquilo que nós poderíamos imaginar, nada do que nós pudéssemos imaginar poderia se comparar àquilo que Deus ele tem preparado para a gente. As ruas de ouro, de cristal, aquelas maravilhas todas. Porém hoje, analisando todo o texto bíblico com mais experiência, entendendo que existe todo o contexto, eu pude perceber que eu estava equivocado quanto a isso. Graças ao Espírito Santo de Deus que me fez compreender essa verdade e também por um irmão que chegou até em mim e pôde ali estar esclarecendo esses pontos aí. E a partir daí eu pude ver que eu estava equivocado nesse ensinamento, nessa perspectiva. E muitas pessoas, te digo que muitas pessoas, muitos pregadores e pessoas aí conhecidas aí. Eu já vi pregação de um pastor famoso também errando no mesmo ponto do que eu. E assim, hoje eu estou aqui só para poder esclarecer alguns pontinhos aqui. Não muita coisa, porque eu não sou um dos melhores para explicar. Mas eu posso estar esclarecendo alguns pontos aqui muito interessantes para você. O texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim, Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa mensagem é maravilhosa. E assim, é um prazer imenso quando a gente pensa que isso está relacionado ao novo céu, à nova terra, às bênçãos que Deus ainda tem preparado para a gente. Porém, quando a gente olha o contexto, assim como eu disse, a gente percebe que não tem nada que ver com isso. A gente percebe que está errado, equivocado esse tipo de pensamento. Por quê? A gente tem que olhar o contexto. A gente tem que olhar o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto bíblico para chegar à verdade ali desse texto. Aquilo que o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer. E assim, primeiro vamos observar assim que Paulo, ele era um homem tão sábio que ele utilizava de uma estratégia incrível para poder levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, as pessoas de todas as nações. No capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz que se fez de gentio para ganhar os gentios, se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de fraco para ganhar os que são fracos. Assim, ele mostra uma estratégia incrível aí, ele se adapta às circunstâncias para ali poder ganhar o maior número possível de pessoas para o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele utilizando essa estratégia, ele pega e vai fazendo as suas pregações baseadas nisso. E aí ele chega na cidade de Corinto. E ali na cidade de Corinto, ali ele já vem relatando o que vem acontecendo, logo no início ali da primeira carta. Ele diz assim que os irmãos eles estavam dizendo assim, poxa, eu fui batizado por Apolo. Aí outro chegava assim e dizia assim, mas eu fui pregado pelo apóstolo Paulo. Aí outro chegava assim, e eu, por Pedro, um discípulo que viveu com Cristo. É assim que era baseado as conversas deles. O que é que eles estavam querendo dizer com isso? Eles estavam querendo dizer com isso que, o apóstolo Paulo, ele é mais sábio do que o Apolo. Mas o apóstolo Pedro é mais sábio do que Paulo, porque ele viveu com Cristo ali. Os gregos, eles tinham um costume naqueles dias, o seu contexto cultural era de querer saber mais do que os outros, era de querer buscar sabedoria. Até o apóstolo Paulo no versículo 22 ele diz isso daqui, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então os gregos naqueles dias, eles buscavam a sabedoria, eles buscavam mostrar que sabiam mais do que os outros. Era isso que os gregos eles se ocupavam de fazer, mas se ocupavam de fazer isso no seu intelecto, para mostrar que são mais do que um, mais do que outro. Era nesses pontos.
Então ali o apóstolo Paulo, na sua imensa sabedoria, conhecendo todo esse contexto, utilizando ali um jogo de cintura ali, aí ele procurou expor a mensagem ali de uma forma assim, para mostrar que toda essa sabedoria, seja ela de quem for, de qualquer poderoso dessa terra, toda essa sabedoria é humana e terrena. E toda sabedoria humana e terrena, ela não pode compreender a verdadeira sabedoria que vem de Deus. E a verdadeira sabedoria que vem de Deus só pode entender quem tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, ele consegue compreender as coisas mais profundas. E aí o apóstolo Paulo, ele vai e escreve isso daí, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, mas só que não termina aí. No verso seguinte, nós podemos ver algo que assim, que comprova de que tem algo a mais nessa explicação do apóstolo Paulo. Diz assim o verso 10, ó. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Viu? É algo que Deus revelou. Aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram e não subiu ao coração do homem, aquele que tem o Espírito de Deus, ele consegue compreender, porque Deus revelou pelo Espírito Santo. E o que é que Deus revelou pelo Espírito Santo? Aquilo que os olhos não veem, aquilo que os ouvidos não podem ouvir e nem o coração entender. O que Deus ele revelou para o homem através do Espírito Santo está no versículo 12. Vamos ler. Versículo 12 diz assim, ó: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o poder, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que é que por Deus foi nos dado gratuitamente? A salvação em Cristo Jesus. É isso que foi dado para nós gratuitamente. E é somente quem tem o Espírito de Deus que consegue compreender isso que foi dado para nós gratuitamente. Quem não tem o Espírito de Deus vai continuar com seus olhos tapados, vão continuar com seus ouvidos assim fechados, vai continuar com seu coração duro e não vai conseguir compreender a mensagem do Evangelho. Então o Espírito Santo de Deus, ele revela. E aí ele faz os olhos verem, os ouvidos ouvirem. Aí ele faz o coração entender aquilo que Deus ele preparou para aqueles que o amam. E assim essa mensagem maravilhosa para as nossas vidas. É bem diferente em relação daquilo que a princípio eu acreditava. E assim, como nós podemos ver, é uma revelação mais profunda, maior ainda do que se fosse mesmo a promessa do novo céu e da nova terra. Aqui vem falando de algo muito maior, que é a salvação dada através de Cristo Jesus. E é isso, meus irmãos. E não se esqueça aí, abençoado. Seja usado por Deus e abençoado. Se inscreva no canal, abençoado. Inscreva aí, curta, compartilha. E em breve teremos mais vídeos. Obrigado e a paz do Senhor Jesus.